Geninho, a gente está aqui tentando, né, ainda entender o que aconteceu com o Avaí hoje, porque fez um primeiro tempo na nossa avaliação muito bom, um primeiro tempo primoroso, se não foi o melhor, foi um dos melhores sob seu comando, dentro da equipe do Guarani. Depois, 15 minutos, parece que um apagão no Avaí no segundo tempo. Conseguiu entender? São coisas que acontecem no futebol e às vezes a gente vê o filme passar de novo, né? Eu concordo com você, talvez tenha sido o nosso melhor primeiro tempo. Um time muito bem arrumado, marcando bem, um time que tinha um toque muito bom de bola, uma evolução muito boa. Mostrou isso no segundo tempo. Mas nós marcamos muito bem, sem dar espaço. Saíamos rápido, com muita velocidade, a bola jogando por um lado, a bola jogando pelo outro, a bola vindo pelo meio. Foi realmente um bom primeiro tempo, viramos com uma vantagem boa. Só que dentro daquilo que às vezes acontece no futebol, acho que não tinha 5 minutos, nós tomamos um gol. Um gol onde talvez o Guarani mais nos mostrava perigo, aquela bola parada, né? Uma dupla de zaga muito alta, um atacante muito alto, 2 atacantes muito altos. A bola foi bem batida no primeiro pau e eles fizeram o gol. Isso abalou um pouquinho o time. Agora, o que eu acho que tirou o time realmente do rumo foi o segundo gol, a maneira como aconteceu o segundo gol. Uma desatenção muito grande, porque foi um lateral arremessado na área, a bola pipocou e ninguém conseguiu tirar a bola dali, o atacante fez o segundo gol. Eu acho que isso aí mexeu muito com o time, muito com o emocional do time. O time começou a parar de fazer as coisas de uma maneira racional e começou a fazer mais no coração, mais na vontade, do que na organização. Tanto que quando nós tomamos o terceiro gol, nós tomamos um contra-ataque de 4 contra 3. Estava tudo desarrumado, né? Todo mundo querendo reverter a situação, todo mundo querendo buscar um empate. Mas até para isso você precisa de um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, um pouco de organização para poder fazer isso, mesmo porque você jogava contra uma boa equipe, que naquela hora estava com a moral elevada e estava jogando no nosso erro. Tanto que eles começaram a arrumar espaço, eles começaram a fazer contra-ataques mais perigosos, eles começaram a nos pressionar a saída de bola, porque eles sentiram que o momento do jogo tinha mudado de lado, né? Quem passou a ser a equipe mais pressionada emocionalmente, né, na parte psicológica, era o Avaí. Estava ganhando um jogo de 2 e de repente você viu perdendo de 3. O Marquinhos entrou, deu um pouco mais de tranquilidade, a bola começou a rodar um pouco mais, com mais calma, um pouco mais consciente dentro do campo. Fizemos o 3-3, a equipe se assentou um pouco, pressionou, acho que poderíamos ter feito até o gol. Tivemos um bom lance do Renato com a bola na trave, tivemos um lance no final do jogo com o Capa, a bola passando bem pertinho ali. Eu acho que se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade, né? Aquele volume de jogo, mas com um pouco mais de tranquilidade, nós poderíamos até de repente ter virado o jogo. Mas foram 2 tempos completamente distintos da equipe. Geninho, hoje é aquele jogo que o torcedor vai para casa com um empate, com um gostinho de derrota, né? Assim como aconteceu também no jogo com o São Bento. Características diferentes. Naquele jogo o Avaí dominou do primeiro ao último minuto, teve inúmeros cruzamentos, teve inúmeras finalizações, mas acabou saindo também com aquele sentimento de derrota. E hoje, nessa partida, o torcedor também vai para casa por estar no primeiro tempo, dominando o primeiro tempo inteiro. Esses pontos que foram desperdiçados naquele momento, nesse momento também, ainda dá para se recuperar, mas já dá para se lamentar, conversar com os jogadores sobre esses pontos desperdiçados na ressacada? Eu acho que ninguém quer desperdiçar o ponto. O que acontece é que nós disputamos um campeonato muito complicado. Muito complicado. E se você for ver, a maioria das equipes estão tendo mais dificuldades. Não é só o Avaí, não. Muitas equipes estão tendo mais dificuldade de jogar em casa do que jogar fora. O positivo do Avaí é que ele tem ido recuperar os pontos que ele perde e que ele tem ido recuperar fora. Então ele está equilibrando um pouco a sua campanha em relação a isso. Mas você tem que lamentar todo ponto que você perde. Todo ponto que você perde. A gente lamenta não só o fato do ponto que nós perdemos, mas principalmente desse ponto ser perdido dentro de casa, porque a gente está vendo a torcida do Avaí pronta para nos apoiar, uma torcida que está querendo incendiar, uma torcida que está querendo ver essa equipe deslanchar aqui dentro, e isso não está acontecendo. Não estamos conseguindo uma sequência de vitórias.
A gente consegue uma vitória, logo em seguida você consegue um empate, tivemos aquela derrota do Criciúma. Então você não está fazendo a torcida vir junto, né? Esse talvez seja o grande prejuízo do jogo. A torcida viu o time fazer um excelente primeiro tempo, 2-0, então, claro que na cabeça de quase todo mundo, o jogo está morto. Não está. O futebol não é assim. O futebol tem duas etapas, se você vacilar, você perde. Se você deixar o adversário crescer, você perde. Então eu acho que você tem que tirar lições do resultado, tem muita coisa pela frente, mas nós não podemos, de repente, ficar toda hora perdendo ponto dentro de casa. Eu acho que se a gente quiser chegar com mais tranquilidade, nós temos que ter uma performance um pouco melhor aqui dentro. Seria bom para todo mundo, bom para a equipe que vai somar ponto, bom para a torcida que vai ficar mais alegre, vai ver o time ganhar aqui dentro, né? E se nós continuarmos tendo essa performance fora, claro que vai ficar muito mais fácil você chegar, mas é ponto de se lamentar. É o tipo daquele jogo que você tem esse sentimento, eu poderia ter ganho, né? Eu poderia ter ganho. Você, pelo aquilo que nós apresentamos no primeiro tempo, você com 2 gols na frente, é que nós tomamos 3 gols muito rápido, 2 gols muito rápido, logo em seguida, se eu não me engano, acho que 12 minutos, 15 minutos, o Guarani fez 3 gols. É tão difícil você achar um gol, eles acharam 2 gols, os 2 primeiros gols dele foram muito rápidos, né? E isso desestabilizou muito o time. Geninho, no primeiro tempo, como a gente já citou aqui, faz uma grande apresentação, mas a gente viu que dos jogadores o Moritz não tinha entrado no jogo, encontrou um pouco de dificuldade. Da mesma forma, no segundo tempo, a gente até imaginou quando você chamou o Marquinhos, você fosse colocar ele na vaga do Moritz, mas você optou em tirar o Ayrton e colocar o Marquinhos a jogar junto com o Moritz. E a gente viu que isso aí consertou esse problema que o time estava tendo no meio campo, já que o Guarani estava ganhando aquele setor. E aí o Marquinhos, numa cobrança de falta, meteu na cabeça do Beltrán para fazer o gol. Isso mostra que o Marquinhos, de repente, ele pode ser aproveitado um pouquinho mais de tempo nas partidas? Não, é um pouco meio difícil, né, você analisar as coisas. Eu acho que o Moritz fez um bom jogo, não fez mau jogo não. Tá? É aqui dentro das suas características. O Moritz é um jogador mais lento, o Moritz é um jogador que não tem aquela dinâmica que você vê de repente no próprio Judson, no próprio Matheus, até no próprio Pedro, né? Uma dinâmica maior, mas ele compensa isso errou muito pouco passe, ele é um jogador que vira bem a bola, enfia bem bola. Eu acho que ele fez um bom jogo. No segundo tempo ele já estava caindo um pouco, um jogador pesado, né? Já estava caindo um pouco na sua condição física. Poderia de repente até ter saído, mas eu acho que se eu tiro o Moritz perdendo o jogo para botar o Marquinhos, eu ia ficar do mesmo jeito que eu estava, né? Eu tinha que arrumar alguma coisa diferente em cima do Guarani. O Guarani tinha se encaixado dentro de mim. Então eu tinha que arrumar alguma coisa. Perdendo o jogo, a opção que eu achei mais válida era tirar um zagueiro a princípio, né, e deixar o Moritz junto com o Marquinhos, que aí eu ia ter 2 organizadores para servir o Beltrán, para servir o Renato, para servir os 2 laterais. Chegando de frente, os 2 chutam muito bem de fora, os 2 enfiam muito bem bola. Então a ideia era que a gente tivesse a bola um pouco mais trabalhada. Eu tinha perdido praticamente o domínio do jogo ali. Era ter a bola um pouco mais junta, os 2 trabalhando para que a gente chegasse no gol. Mas chegou num certo momento que o Moritz realmente apagou. Aí tentei colocar o Carlos, que dava mais volume ali, mais rapidez, mais mobilidade. Ele é mais um meio atacante do que um volante, para tentar dar um volume maior no jogo. Marquinhos, você tem que ter muito cuidado com ele, né? O Marcos, infelizmente, é um jogador por um período curto, né? Período de talvez de 30 minutos. É muito difícil que o Marcos jogue numa grande qualidade um pouco mais que isso. Se ele tiver um jogo mais tranquilo, talvez ele faça até meio tempo. Bem, porque não adianta você ter o Marquinhos em campo e o Marquinhos não render. Você tem que ter o Marquinhos em campo ele fazendo o que ele fez hoje, tentando dar o seu máximo, correndo, tentando dar pique, tentando cair de um lado, do outro, participando. E ele faz bem isso dentro de um período do jogo, tá? Nos ajudou demais hoje, acho. Se é um jogo mais tranquilo, se por exemplo o Marquinhos entra com 2-0, tranquilamente ele faz meio tempo, acho que faz. Porque ele não vai precisar correr tanto, ele conhece os atalhos, ele se coloca bem, ele vai botar o pessoal para correr para ele vai largar um companheiro na cara do gol. Então a utilização do Marco passa por uma série de fatores. A gente tem que utilizar o Marquinhos de uma maneira que ele possa colaborar com a gente de uma maneira positiva, e não fazer com que o Marquinhos se sacrifique
e de repente não consiga render. Aí seria ruim para ele e ruim para o clube. Ô Geninho, as duas últimas opções para começar a partida tinham sido pelo Pedro Castro, né, e o André Reservas. E lá depois daquele jogo com o Boa, a gente perguntou, né, a tua opção pelo Pedro Castro e não pelo André Moritz. Você até citou que o Pedro tinha um pouco mais de entrosamento com o Judson, que na tua avaliação ele não tinha ido tão mal assim. E hoje você começou com o André Moritz. O que fez o André Moritz ganhar a vaga no time titular na partida de hoje? E emendo uma segunda pergunta, Geninho. O Rômulo, naquele momento que foi substituído, foi justamente por aquela pancada que ele recebeu ou foi para encostar um pouco mais o Getúlio no que vinha apresentando o Beltrão? Bom, primeiro, se você acatou a entrevista depois do jogo gravada, em cima da tua pergunta eu falei, se eu precisasse ganhar o jogo, se eu precisasse fazer o resultado, eu colocava o Moritz. Está respondido. Se eu jogo com o Pedro, eu jogo um pouco mais fechado aqui, um pouco mais preso, um pouco mais de marcação. O Moritz me dava mais ataque. Como a minha ideia era ganhar o jogo, característica. Por isso que às vezes vai jogar o Moritz, às vezes vai jogar o Pedro, às vezes vai jogar o Matheus. A gente tem procurado aproveitar a característica do jogador dentro daquilo que a gente quer no jogo. Como eu queria hoje um time um pouco mais na frente, eu joguei praticamente quase que só com o Judson marcando, e o Moritz fazia a função de um segundo volante, mas também de um meia de organização, que é o que ele sabe fazer. É dentro da característica dele. Se eu mandasse o Moritz marcar, ele ia ter muita dificuldade. Então, se eu precisar de um pouco mais de pegada, ou é o Pedro ou é o Matheus, né, que tem um pouco mais de característica. O Moritz sempre tem vai brigar aí sempre com o próprio Carlos Alberto, dentro de um certo tempo do jogo com o próprio Marquinhos, para que a gente ganhe sempre em ofensividade nessa setor. O Rômulo saiu porque ele perdeu 3 dentes da boca. Né? Aquela pancada que o juiz não deu cartão, não deu nada, aquilo tirou 3, 4 dentes do Rômulo. O Rômulo só não ficou sem dente na boca porque os dentes ficaram presos no aparelho. Né? Ele já era para ter saído logo no início. Ele tentou voltar, mas estava com muito sangramento, ele estava engolindo demais sangue. Estava com uma dor muito grande, então ele saiu exatamente por um problema clínico, vamos dizer assim, né? Ele estava muito bem no jogo, não tinha por que eu tirar o gol, estava muito bem no jogo. Participou do primeiro gol, fez uma jogada muito boa no outro, mas ele não, depois do choque ele não conseguiu ficar em campo, ele que pediu para sair. Ô Geninho, a gente tem falado aqui, elogiado muito o time no primeiro tempo, né? E temos feito perguntas até para algumas críticas, enfim. Mas vamos falar de coisa boa também, do que aconteceu principalmente no primeiro tempo. Você citou o lance do gol que ele participou, do primeiro gol. A bola que caiu ali no pé do Capa, rapidinho no pé do Rômulo, que saiu no contragolpe e fez uma virada, uma inversão de jogo rápida para o Renato, que teve a tranquilidade, né, para chegar lá e fazer o gol. É aquela situação de quando o Avaí bota realmente a bola no chão e arma o contra-ataque em velocidade, fica difícil para o adversário, né? Então, que é uma situação que você trabalha bastante aqui no dia a dia, né? A gente chama isso de gol de treino, né? De gol de treinamento. É o que a gente faz aqui, e às vezes sai, né? Às vezes você pega o adversário no contrapé com espaço, a execução é muito boa, né? A gente tem feito alguns gols de alguma coisa que a gente vem trabalhando aqui, eu fico muito satisfeito com isso. A gente vê acontecer, às vezes, alguma coisa que você trabalha durante a semana, isso é muito bom para o treinador, porque ele sente que o trabalho está entrando no grupo, e o grupo está assimilando. E eu espero que a gente faça mais vezes essa movimentação e outras movimentações que a gente procura trabalhar, e que acho que no primeiro tempo nós tivemos algumas movimentações que também a gente trabalha, a bola com o Gug, com o Renato indo para dentro, ela caiu 2, 3 vezes no pé do nosso atacante e nós não conseguimos pôr para dentro, né? Talvez um pouco de precipitação, às vezes muita vontade de fazer o gol. Se nós tivéssemos no primeiro tempo, em 2 lances, a mesma tranquilidade que o Guarani teve, nós faríamos o gol. Pode ver que o Guarani, o homem que estava de frente, poderia ter chutado, ele serviu quem estava passando na esquerda sozinho para fazer o gol. Nós tivemos 2 oportunidades do mesmo jeito, só que tentamos concluir. Mas eu gostei bastante. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom, quase irrepreensível, né? Erramos muito pouco, muito pouco. O segundo tempo erramos mais. Mas acho que nós perdemos muito pro estado emocional, pro nervo. Começamos a jogar contra mais um adversário que a gente tem que ignorar, mas começamos a jogar contra ele, que é o Juiz, né? O Juiz, principalmente no primeiro tempo, teve alguns lances absurdos que ele não deu cartão. Teve um lance, o número 10 deu 2 bicos no alemão. O alemão cercando a bola, o cara deu 2 bicos sem bola. Ele deu pura e simplesmente o lateral, não deu cartão. Então achei um juiz muito fraco para um jogo dessa envergadura, né?
E isso mexeu com também o emocional de um time que já estava abalado. Aí você começa a achar inimigo dentro de campo, e o juiz foi mais um. A gente tem que aprender também a largar o juiz de lado, deixa ele errar, porque nós não podemos fazer nada, né? Pode ver que ele, nesse agito aí, começou a dar uns cartões meio bobo. Então vamos ver se nós não perdemos ninguém, né? Porque alguns jogadores andaram tomando, mas se eu não me engano o Renato cumpriu agora, o Alemão acho que foi o segundo. Eu achava que o Alemão estava com 2, não estava. Até nós conversamos isso depois do jogo lá. Vocês estavam certos e eu errado. Mas a gente tem que ter calma para não deixar se envolver também por uma má arbitragem. Geninho, apesar do resultado hoje, a campanha que o Avaí vem fazendo na Série B do campeonato é muito boa, né? E a gente tem notado, pelo menos de fora, que você faz o simples, né? Pelo menos de fora a gente percebe, o Guga não está à disposição, vou colocar o Lourenço. O Rodrigão não está à disposição por característica, você já tinha dito isso, o Beltrán seria o candidato mais, né, pelo menos parecido com ele. E isso dentro do grupo também tem o seu ponto positivo com os jogadores, pelo fato dos jogadores entenderem que quando uma situação não está favorável, você vai fazer o simples para tentar resolver o problema, é mais ou menos por aí? A gente joga muito aberto com o grupo. A gente procura ter a maior honestidade possível no relacionamento e eles sabem que não tem sacanagem, não tem preferência, que eu sempre faço uma escolha dentro do possível, dentro dos meus critérios e dentro do meu entendimento, para o melhor para o grupo. E procuro sim simplificar. Se o time está vindo bem dentro de uma maneira de jogar, eu procuro escolher jogadores dentro da mesma característica, para que a gente não quebre a maneira de jogar, para que a gente não saia muito daquilo que a gente vem fazendo. E como você disse, é uma campanha boa. Se não é a melhor campanha do mundo, se não é uma campanha excepcional, é uma campanha boa. Uma campanha boa, o time vem tendo uma consistência, vem somando pontos, vem conseguindo vitórias. Claro, infelizmente a maioria delas fora, mas são vitórias, né? Valem os 3 pontos. Então a gente procura realmente não complicar e isso deixa todo mundo aceso para jogar. Então está todo mundo preparado, todo mundo pronto, todo mundo sabe que de uma hora para outra pode jogar e tem que estar pronto para isso, que a oportunidade aparece quando você menos espera e aí você tem que estar pronto. Você não pode ser avisado um mês antes, daqui um mês você vai jogar, daqui 10 dias você vai jogar, não. De jogo a jogo, acabou o jogo. Amanhã eu já vou começar a pensar no Oeste, vamos ver o que eu tenho, quanto tempo eu vou perder o Rômulo, acho que vou perder o Rômulo um pouco, não sei se eu vou ter o Rômulo. Vamos analisar o Matheus, não sei se ainda vou ter o Matheus de volta, né? Vamos ver. Acho que essa semana já começa o Marquinhos Silva a treinar com o coletivo. Vamos ver devagar o que a gente tem na mão aí. Se eu não perder ninguém é muito bom. A gente tem a oportunidade de repente repetir um time, ou de repente ter a volta, né? Provavelmente eu tenho a volta dos que ficaram fora. Vamos ver. Muito difícil eu falar em cima do jogo, porque nós vamos ter uma revisão amanhã. E amanhã que a gente vai saber exatamente com quem você vai contar. Obrigado, técnico Geninho, avaliando o resultado e a atuação dos jogadores.